A gente ainda não sabe quando eles vão liberar as praias, mas parece que já está acontecendo algum planejamento nesse sentido. Devagar vai retomando a normalidade. É verdade. E Uma os, normalidade que, na entre verdade, aspas, é né? diferente da normalidade anterior, né? É o novo Ela tá normal. bem limitada ao que está acontecendo e que não vai ser esse ano que vai parar, né? Acho que isso aí é coisa pra gente. Eu vi a OMS falando que tá bem longe ainda de resolver o problema da pandemia. Embora Eu acho que estejam as essa vacinas situação vai aparecendo aí. reverberar por um bom tempo ainda. É sim. Muito bem. E as redes sociais? Fala aí onde o pessoal pode encontrar e continuar pegando esses 5 minutos de graça, que tá muito bom, viu? Tá muito bom. Você consegue assistir, né? Ver tanto no meu canal no YouTube quanto no Facebook. Depois eu acabo colocando à disposição também no Instagram. Mas, na verdade, os 5 minutos de graça, ele é produzido especificamente, né, mais direcionado mesmo para o Facebook e YouTube. No Ah, Facebook, beleza. Rendervan Miranda. No YouTube, Rendervan Miranda. Se Ó, quiser ver depois no Instagram, é @render_rj. show de bola. Recado tá dado. Para vocês que passam pelas redes sociais aí, muito obrigado por mais uma vez passarem por aqui. A gente, passo a passo, mês a mês, a gente vai dando mais passinhos aqui para poder aperfeiçoar. Já dá para a gente começar a pensar em você vir aqui a Cabo Frio? Ou tá muito difícil ainda? Já dá para começar a pensar. Dá? Né? A gente vai ter que. Não dá para fazer um planejamento muito imediato, mas já dá para começar a pensar já. Bom, então tá bom. Então vamos começar a pensar sobre isso aí, sobre essa vinda aqui a Cabo Frio. Olha, você que está na rádio com a gente está entrando no quadro Diálogos, que acontece aí toda terça-feira, às 9 horas. E hoje eu tenho aqui no quadro, que é a primeira terça-feira, eu tenho o Rendervan, que é quem é o comentarista, é o nosso especialista no programa de Velho Testamento. Ele já disse até porque que ele é apaixonado nisso. E Rendervan, você, na vez passada, você disse que a gente ia conseguir enxergar que Abacuque, embora seja um livro antigo, embora seja o livro do Velho Testamento, como que dá para conectar esse livro para ele ser tão atual, tão contemporâneo diante do que a gente está passando hoje. Rapaz, eu achei isso aí um grande desafio, tá? Um grande desafio, porque a história tá tão distante, né? É, a, a vez passada, no mês passado, a gente até conversou um pouco a respeito dessa minha paixão pelo Velho Testamento. E uma das coisas que eu disse foi justamente porque o Velho Testamento ele não é simplesmente um conjunto de regras e diretrizes, né? Mas ele é uma narrativa de muitas experiências pessoais que muitos homens, muitos seres humanos aí viveram com Deus, ora obedecendo, ora desobedecendo, ora acertando, ora errando. E então essas experiências pessoais elas acabam trazendo muitas lições para a gente, né, em qualquer tempo, em qualquer momento. E a situação referente especificamente à profecia de Abacuque, ela não é diferente. A profecia de Abacuque, o livro de Abacuque, ele começa justamente apresentando uma crise interior do profeta Abacuque. E a partir daí vem toda a riqueza que esse livro pode trazer para a gente no dia de hoje. Dá para assemelhar um pouco dessa crise dele com aquela de Asaf. Asaf parece que teve um momento também que ele teve um processo de crise ali, né? A respeito de algumas coisas. Tem um salmo, eu não lembro agora o salmo, aonde ele estava querendo entender por que, que os ímpios prosperam. É, esses homens desse tempo, Rendevan, passavam por crises profundas da espiritualidade? Eles passavam por crises profundas de espiritualidade, sim, mas a grande riqueza da coisa é que eles passavam por crises que são muito comuns a nós hoje, que para além das crises de espiritualidade, eles passavam também por crises emocionais, crises familiares,
problemas muito comuns que nós vivemos hoje, né? Uhum. Problemas familiares, problemas emocionais, em alguns aspectos até problemas financeiros também, se você for, É dependendo verdade. do ângulo que você vai analisar o momento e a crise específica que determinado personagem estava vivendo, você vai conseguir ver essas questões e com isso você vai conseguir entrar nessas situações e observar e acabar concluindo, cara, ó, é isso que eu estou vivendo, eu preciso ficar atento aqui a essa situação e saber como aconteceu, porque com certeza eu vou tirar alguma coisa para minha vida hoje. Dá até para citar aquele momento de Davi, que estava numa caverna de Adulão, por exemplo, e parece que o Sim, texto bíblico chega a comentar que foram se ajuntar a Davi pessoas inclusive endividadas, né? No momento sim, da grande crise ali, tinham pessoas endividadas ali que depois, mais à frente, acabaram se tornando valentes de Davi também. Fazia parte do grupo, né? A gente não vai entrar muito na história de Davi agora, mas acho que fazia parte do grupo, né? Esses valentes foram homens treinados por Davi no momento daquela caverna, alguma coisa assim. é bem interessante, né? Uma coisa assim que vem logo de estalo, assim, né? Para a primeira vista, quando a gente comenta a respeito dessa situação ali vivida por Davi com esses homens, é que aqueles homens que se juntaram a Davi, basicamente, são pessoas, ou eles eram, né? O tipo de pessoa que você não gostaria de ter perto de você. Você não gostaria É de verdade. ter na sua equipe, você não gostaria de ter na sua equipe de trabalho, na sua igreja, perto de você, andando com você, convivendo com você. Foi esse tipo de gente que se juntou a Davi e que depois, no meio deles, a Bíblia acaba citando ali os valentes de Davi, pessoas que se juntaram, que fizeram parte de um exército poderoso para essa guinada aí na vida de Davi. Muito interessante isso. Muito legal. Eu achei fantástico esse livro. Quando o Davi vai para a caverna, ele estava até se isolando, né? Parecia que era um momento Sim, de se isolar. Depois, a hora que você entender que cabe aí, traz essa história para a gente poder conversar, porque é uma experiência formidável. Nós estamos no livro de Abacuque, Devan, e a pergunta que eu te faço é a seguinte: a gente está num livro de mais ou menos quantos anos, mais ou menos aí antes de Cristo? É, quem é esse profeta Abacuque? O que a gente pode apresentar primeiro desse primeiro cenário aí? Porque o livro já se introduz num alto nível de crise. O negócio parece que já está bem intenso. Então, e depois eu queria saber um pouquinho sobre por que essa crise ela foi se agravando dentro dali da história de Abacuque, o que a gente pode identificar que estava provocando essa crise Abacuque. Mas quem é esse Abacuque? Quem é esse profeta? Ele faz parte dos profetas menores também, né, que a gente tem aí. sim, sim. Habacuque ele faz parte dos profetas menores. Ele está, se a gente fosse fazer assim, uma colocação, né, dos profetas menores, nós diríamos que ele é o oitavo ali na lista dos profetas menores. Ele é o oitavo. A sua profecia, o seu livro foi registrado mais ou menos por volta. A gente fala mais ou menos porque as datas no Velho Testamento elas nem sempre são muito precisas, né? Mas por volta de 607, 608 antes de Cristo, mais ou menos. Então você percebe que foram 6 séculos, né, antes de Cristo. Nesse momento aí está registrada a profecia de Abacuque. Por que que se chegou a essa conclusão? Justamente por causa de alguns detalhes que o seu próprio livro nos deixa, né? Como, por exemplo, ele deixa para nós registrado que estava às portas, né, estava assim já bem iminente já de acontecer no território de Judá a invasão por parte dos caldeus. Os caldeus eram aqueles que faziam parte do Império Babilônico, né? Então, em alguns momentos eles são chamados de babilônios, em outras situações são os caldeus. Mas isso aí está se referindo ao mesmo povo. Então, a profecia de Abacuque, ela acontece próximo dessa invasão dos babilônios no território de Judá. Então, partindo desse princípio, eles conseguem localizar aí a profecia de Abacuque mais ou menos por volta de 607 a 608
antes de Cristo, alguns anos antes dessa invasão. Existem uns livros do Velho Testamento que às vezes alguns chegam a dizer que não tenha sido ele o próprio autor, mas alguém intitulou. O caso de Abacuque, por exemplo, foi datado mais ou menos nesse tempo. Você acaba de falar que por uma questão histórica também, né? Por causa dos registros e alguns relatos que estão acontecendo no livro que batem com relatos da história. E Abacuque teria sido o autor? O que, que se a gente sabe? Ou teria sido datado e colocado com o nome de Abacuque? A corrente mais forte de pensamento nesse sentido é que a profecia tenha sido registrada pelo próprio Abacuque mesmo, que ele mesmo seja o autor, né? Que Ele legal. é uma coisa que às vezes acontecia, eram os autores dos livros, eles escreverem como se fosse na terceira pessoa, né? Como se estivesse falando de uma terceira pessoa, mas isso era um tipo de linguagem muito comum na época. Então, mesmo fazendo essa análise de figuras de linguagem, análise da escrita, da forma como foi escrito e tal, mas a corrente mais forte defende a ideia de que o próprio Abacuque tenha sido o autor desse relato bíblico. Maneiro, cara. Maneiro. Então o livro começa da seguinte forma, e aí eu queria. E você vai ficar sempre. A gente, nesse quadro que a gente está começando, o primeiro livro que a gente está começando a falar sobre essa questão do Velho Testamento, né? Vamos começar a nos aprofundar. Para a gente é uma experiência muito boa, porque eu acho que quem estiver participando com a gente vai experimentar de um diálogo que pode enriquecer. E no final a gente quer, na verdade, na conversa, trazer aplicações, conectar isso à vida da gente. Abacuque, o livro vai começar dizendo assim: Adonai, quanto mais terei de gritar sem que tu ouças. Já dá para perceber que o início desse diálogo é esse profeta já mostrando um pouco da crise que ele estava de pedir para Deus resolver alguma coisa. De que coisa que a gente está falando? O que está acontecendo nesse momento, Rendevan? Então, se você pegar a profecia de Abacuque, se você falar assim, olha, resume para mim aí em poucas palavras a profecia de Abacuque, o que o livro fala? Na verdade, o livro ele começa com questionamentos que Abacuque faz diretamente para Deus. Ele questiona Deus, Uhum. faz alguns questionamentos. Deus responde. Então, esses questionamentos e essas respostas, você observa um questionamento, a resposta de Deus, outro questionamento, a resposta de Deus, e aí há uma evolução da argumentação de Deus com Abacuque, até que chega um momento que Abacuque para, e isso acontece mais precisamente no capítulo 3. Então Abacuque para, depois da segunda resposta e da argumentação de Deus sobre o seu questionamento, aí ele para e ele então escreve meio que um salmo em forma de oração, né, um cântico em forma de oração a Deus. A profecia de Abacuque, basicamente, resumidamente, é isso. Um questionamento, uma resposta. Outro questionamento, outra resposta. E, na sequência, um salmo de louvor e uma declaração de fé por parte do profeta. Depois desse embate dele com Deus, ele para e resolve, então, escrever um salmo em forma de oração e uma declaração de fé ao Senhor. Partindo desse princípio, então, nós entendemos, né, voltando aí ao que você perguntou, nós começamos, então, com o primeiro questionamento. A profecia de Abacuque, ela começa assim, ela começa mostrando essa crise do profeta, e é justamente por causa dessa crise que ele começa a questionar Deus. O primeiro questionamento, melhor dizendo, foi o seguinte: ele estava questionando Deus, como você leu aí logo no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Na sua versão aí, como que diz mesmo? Como você leu aí? Quanto mais terei de gritar sem que tu ouças. É isso. Quanto mais terei que gritar sem que tu ouças. Aí na versão que eu tenho aqui, uma delas, né, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, violência, e não salvarás. A crise de Abacuque aqui, nesse primeiro momento, o primeiro questionamento que ele lança para Deus,
é que ele era um tipo de pessoa que estava clamando pelo fim das injustiças em Jerusalém. Aqui é uma questão específica com a cidade de Jerusalém e com o povo de Judá. Esse primeiro questionamento, ele levanta questões como opressão, violência, paralisação da justiça, é como se não existisse justiça no julgamento das causas na cidade de Jerusalém. E, pelo que ele fala, ele vinha clamando a Deus muito tempo por causa disso. Então, traduzindo isso aqui, colocando numa linguagem bem simples, ele estava dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu estou cansado de orar e de pedir ao Senhor para acabar com as injustiças no meio de Jerusalém, no meio do seu povo, acabar com a violência, acabar com os litígios, acabar com a opressão. Eu estou cansado de ficar orando, pedindo ao Senhor para acabar com isso e não estou vendo resultado nenhum. Aí vem o versículo 2. Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Esse é o início da profecia. Rapaz, então é possível a gente ter crises com Deus diante de um cenário aonde a justiça paralisou, aonde a violência aumenta. Eu nem sei se caberia aqui perguntar se isso tem a ver com o tempo de hoje, né? Porque eu acho que só aqui, já dá para entender, né? só aqui, quando você falou assim, é porque um livro parece muito contextualizado, né? Parece que tá falando de hoje, mas, cara, a pilhagem e a crueldade me afrontam de modo que a contenda e a discórdia prevalecem. Olha que doideira, os extremos, né? Uhum. A Torá não é seguida, as escrituras. Isso aqui, quando ele fala da Torá, eu acho que ele está falando, inclusive, dos ciclos religiosos, né? Porque na verdade, propunha... a Torá era assim, era a lei máxima para Israel, né, para o povo de Deus. Então, se você interpretar o que ele realmente estava falando, ele estava falando de lei de maneira geral aqui nesse momento. Ele estava falando assim, as leis não são cumpridas. O povo está vivendo sem lei. Virou uma terra sem lei. Então, as leis não estão sendo cumpridas, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, pratica crueldade e não é punido por isso. Cara, Abacuque já não estava suportando mais. Aí, por isso, ele faz essa declaração, ele faz esse questionamento. Chega diante de Deus, isso tudo de Deus, eu estou gritando, está acontecendo isso tudo, e aí, eu vou gritar até quando o senhor vai ficar aí como se não estivesse nem aí porque eu estou falando? Rapaz. O verso 10 tem uma passagem que ele até chega a dizer assim: eles zombam dos reis, caçoam de príncipes. Tava uma bagunça aquilo lá, né? Tava uma bagunça. Aí, quando você me perguntou bem, eu não sei se foi da última vez que nós conversamos, ou se foi até numa conversa particular. Uhum. E você me perguntou, poxa, mas por que logo o livro de Abacuque, né? E eu falei, porque Abacuque, a mensagem de Abacuque, ela é muito mais atual do que parece. Porque eu vejo essa situação, hoje eu penso na nossa sociedade, eu penso no nosso país, cara, sabe? Existem pessoas, existem homens de Deus e mulheres de Deus que estão enxergando tudo isso na nossa sociedade hoje, em termos de Brasil mesmo. Eu nem quero abrir o leque a nível mundial, mas vamos falar aqui no nosso país, a nível de Brasil. A injustiça crescendo, sabe? As pessoas sendo injustiçadas, os perversos prosperando, enquanto justos, trabalhadores, honestos sofrem cada vez mais. E parece que anos e anos de clamor e oração parecem não estar surtindo efeito, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa crise que Abacuque entrou. Por isso que eu falo que as experiências pessoais do Velho Testamento, elas nos ensinam muito. Porque o que ele viveu naquela época é uma crise que nós estamos sujeitos a viver hoje. Você pode entrar numa crise pessoal como essa diante de Deus e começar a perguntar para ele, Deus, vai atender quando? Eu vou ter que ficar orando até quando em cima disso? Parece que Deus não está vendo. É como se as coisas tivessem
fugido ao controle de Deus. É uma loucura isso, uma loucura mesmo. Rapaz. O verso 12 ele chega a dizer: Adonai, tu não existes eternamente. Tá louco, né? A coisa tava muito pesada, tava muito difícil. Isso abre até um precedente aqui para uma aplicação. O fato das vezes nós estarmos vivendo no meio dessa grande crise, onde nós temos uma justiça paralisada, onde a violência vem de todos os lados. Ele chega a falar aqui que se reúnem prisioneiros como areia, aonde a lei se afrouxou de vez, né? Nada se faz, nada é verdade mais. Amigos viram inimigos por causa de uma ideia ou por causa de uma ideologia, e as pessoas não se comunicam mais. No meio de tudo isso, Rendevan, é possível a gente perceber que Deus, ele aparece para responder. O questionamento, a crise da espiritualidade, dá para a gente compartilhar que ela faz parte, ela é saudável. A mesma realidade dessas crises de Abacuque. Deus permite essas crises realmente, e deixa a coisa acontecer, traz respostas, faz silêncio de novo. Essa dinâmica no relacionamento com Deus, isso é real, não é verdade? Essa dinâmica, ela é real. Ela acontece dentro da rotina, né, dentro do nosso relacionamento com Deus. Ela acontece muito mais do que normalmente nós falamos, externamos ou conversamos sobre isso, né? Essa dinâmica, ela é real. É interessante que Deus, pelo menos assim, no relato da profecia, né? Porque aqui não fala quanto tempo que Deus levou para responder, quanto tempo que levou para ele questionar de novo, aí quanto tempo que levou para Deus responder outra vez, não fala. Mas aparentemente, a partir do auge dessa crise, parece que Deus logo fez questão de se manifestar ao profeta, trazendo uma resposta para os seus questionamentos. Uma questão interessante na profecia de Abacuque é que os profetas, normalmente, eles eram convocados por Deus e chamados por Deus para trazer uma palavra ao povo. Os profetas conheciam os pecados do povo e vinha uma sentença de Deus, uma palavra de Deus dada aos profetas, e os profetas então comunicavam ao povo. Agora, existe uma coisa muito peculiar na profecia de Abacuque, que é justamente essa situação. Ele não começa a sua profecia e nem registra a sua profecia como um profeta que estava trazendo uma palavra de Deus ao povo, mas a sua profecia traz o registro de uma experiência diferente. É um profeta que, ao invés de se voltar para o povo, se volta para Deus, questionando Deus. É verdade, é uma outra questão, isso, né? Cara, faz toda a diferença na profecia dele, toda a diferença. E é interessante, porque o que você falou é verdade. Alguns profetas, eles traziam a ira de Deus contra o povo, mandando o povo se corrigir, mandando o povo tomar direção, né? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E Abacuque, na verdade, ele está fazendo uma expressão do coração dele. E assim, de uma forma muito dura. Eu não vou dizer dura com Deus, mas parece que o que ele joga para fora é uma dor. Não é uma crise de identidade, mas tem momentos do texto que tá: Adonai, tu os designaste para a execução do juízo. Aí tem esse, no verso 13: teus olhos são puros demais para verem o mal, tu não podes suportar a opressão, então por que suportas os traidores? Ele parece que ele faz o elogio, né? Engrandece o Senhor. Aí depois olha e fala assim: mas por que então, se o Senhor é tudo isso, o Senhor ainda não age, não está fazendo o que tem que ser feito, ou o que eu penso que deveria ser feito nesse momento, ou atendendo a minha oração, o meu clamor, olhando para a situação do povo? É porque, na verdade, sim, quando a gente pega do versículo 12 para frente, ele já está entrando no segundo questionamento.
ele questiona Deus, logo no início aí, quando você pegou o versículo 2, ele questiona Deus, vamos tentar ser assim, bem didático na divisão, para facilitar o entendimento. Beleza, manda Então, ver. ele lança um primeiro questionamento do verso 2 até o verso 4. E é esse questionamento que nós conversamos sobre ele, essa crise. Ok. Ele olhava para a sociedade, olhava para Judá e só via a injustiça crescendo, os opressores prosperando, as leis não eram cumpridas, essa coisa toda aqui que nós falamos. Beleza. Do versículo 5 até o versículo 11, nós encontramos, então, Deus trazendo uma resposta para ele. Olha só, cara, a situação. Ele reclama com Deus que ele estava orando para que Deus punisse as injustiças no meio do povo de Judá, em Jerusalém, e Deus não estava ouvindo. Do Correto. versículo 5 até o versículo 11, Deus responde então para ele, olha, meio que assim, pode ficar tranquilo que a punição está chegando. Só que essa punição viria através ou por intermédio dos caldeus, dos babilônios. Aí, Deus veio trazendo uma resposta para uma crise e suscitou outra crise. Boa, é verdade. Aí, a partir do versículo 12, quando Abacuque começa a falar a respeito disso aí, que você leu, olha, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o Deus Santo e tal. Quando ele começa a falar a respeito disso, é porque ele já estava entrando numa segunda crise. Porque agora o segundo questionamento dele com Deus é o seguinte, mas espera lá, eu estou clamando por justiça no meio do seu povo. O Senhor não está respondendo. Aí agora o Senhor me responde dizendo que vai usar os babilônios como instrumento de justiça no meio do seu povo. Os babilônios que não te servem, que não te adoram, que não te conhecem, são essas pessoas mesmo que o Senhor vai usar para poder fazer justiça no meio do seu povo? Essa é a segunda crise já. E ele já levanta também esse questionamento. Meio assim, o senhor está brincando comigo, né? Uma hora o senhor não responde, outra hora o senhor me diz que vai usar gente pior do que o seu povo para punir o seu povo. E aí começa esse segundo questionamento a partir do versículo 12. O segundo ciclo de crise, né? O segundo ciclo ciclo de crise. Exatamente. E isso bate muito com o tempo. É interessante que Deus tem um tempo, né, Rendevan, para fazer e a forma de fazer as coisas, né? Tem um texto da Bíblia que fala, ó, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus tem um jeito muito peculiar, muito dele, de trabalhar. E às vezes a pessoa acaba, alguns até aumentam a crise porque querem que Deus resolva as coisas, mas também querem dar conselhos a Deus de como Deus vai resolver. E aí, como é que Abacuque vai caminhar para começar então a viver a solução dessa crise que está acontecendo, se é que ele consegue terminar o livro tendo uma solução para esse negócio? Aí ele faz esse segundo questionamento, né? Nós colocamos, meu Deus, mas o senhor vai usar um povo que é pior do que o nosso povo para punir a gente? Para trazer justiça? Como que é isso? Aí Deus vem, a partir do capítulo 2, mais especificamente, a partir do versículo 2, Deus vem responder esse segundo questionamento. E aí, cara, aí Deus começa a detalhar tudo aquilo que é reprovável diante dos olhos dele. Aí Deus fala a respeito de violência, a respeito de suborno, a respeito de injustiça, a respeito de injustiças das mais diversas, e Deus coloca todas essas questões, resumindo, é o que nós falamos, né, são os ais da profecia de Abacuque. E Deus vai colocando essas questões, e Deus diz, olha, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta
bens que foram mal adquiridos, ai daquele que edifica cidade com sangue, quer dizer, invadindo, matando, fazendo violência, edificando. Deus vai mostrando para Abacuque que ele, na verdade, ele rejeita todas essas coisas, todas essas injustiças, todos esses comportamentos. Mas ele coloca de um jeito para Abacuque, que Abacuque percebe que, na verdade, tanto os babilônios quanto os judeus, todos eles estavam em falta diante de Deus, diante da santidade de Deus. Deus vem mostrar para Abacuque que, para ele, a questão não é se são judeus ou se são babilônios, se são pessoas de Jerusalém ou se são pessoas lá do Império Babilônico. Na verdade, ele rejeita a injustiça de maneira geral. E ai das pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, o capítulo 2 vem trazendo esses ais e essas explicações de Deus, e quando vai caminhando já para o capítulo 3, nos últimos versículos ainda do capítulo 2, Deus deixa claro para Abacuque que, naquele momento, ele usaria os babilônios para punir os pecados de Judá, mas que o final dos babilônios também já estava perto de chegar. Seria essa aparente vitória dos babilônios, essa aparente justiça que os babilônios fariam, seria uma coisa temporária. O seu povo seria punido, mas os babilônios depois também seriam punidos. Porque para Deus não importa se é babilônio, se é judeu, se é desse ou daquele povo, se é desse ou daquele território. Para Deus é o que é certo e é o que é errado. É o que é santo, é o que é profano. É o que é aceitável a ele. E é o que ele não aceita de forma alguma, independente de quem vem, de que território vem e de que povo vem. Então Deus faz esse esclarecimento, mostra que a punição para Judá está chegando, mas mostra também para Abacuque, mas fique tranquilo, porque a punição também desse povo, que você sabe que não me serve, a punição para ele também está chegando. E aí a questão é a seguinte, na verdade, o que fica revelado aqui, eu me lembrei quando eu leio o capítulo 2 da profecia de Abacuque, aí eu me lembro do texto lá do Novo Testamento, né, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o texto que diz que o salário do pecado é a morte, enfim, esses textos que vêm falando a respeito do pecado e as consequências do pecado, na verdade, todos nós estamos encerrados, estamos fechados debaixo da ótica de Deus. E Deus nos olha independente da nossa origem. Ele nos olha simplesmente com aquele olhar. Esse aqui vai sofrer as consequências do seu pecado, e esse aqui vai ter as minhas bênçãos pelo seu arrependimento e pela sua mudança de direção. Deus, de alguma forma, mostrou isso para Abacuque. Olha, os judeus serão punidos, mas a punição para a Babilônia também vai chegar, porque ai daqueles que têm esse tipo de comportamento, sejam eles de onde vierem. E interessante que esses dias a gente estava numa conversa com o grupo. A gente tem sempre essa oportunidade de ter conversas dentro desse campo da espiritualidade, bons bate-papos, né, como que a gente está tendo aqui. Às vezes a gente tem um grupo que a gente se reúne também nas quartas-feiras, a gente conversa e a gente opina ali e vai crescendo junto. E uma das conversas que eu estava tendo com um grupo de pessoas, a gente estava falando sobre o perigo. Não, estava tendo lá no centro de recuperação com um rapaz. E aí ele estava falando sobre. Ele falou, rapaz, às vezes existem pessoas que elas entram num nível de santidade, que elas querem ser tão santas e tão santas, que elas, na cabeça delas, entendem que já estão chegando nesse nível. E ao invés delas abominarem o pecado, elas começam a abominar o pecador. Exato. Entendeu? Ao invés elas terem aversão ao pecado, a cabeça delas é que Deus é tão poderoso, tão justo,
que aí elas começam a ter problemas com elas, porque se Deus é tão justo, se Deus é tão bom, como é que Deus pode me deixar passar por isso? Cara, eu tenho feito melhor para ele, eu tenho feito não sei o quê. E aí as orações, e quando a gente está conversando sobre isso, dá para perceber que a gente tem aqui um manual de oração, né? Parece que Deus tá ensinando, inclusive, a orar. Porque no momento que eu estou querendo que Deus atue com a sua justiça, essa justiça também vai se manifestar comigo, porque Deus não vai me separar e falar assim, não, você é meu predileto. Isso fica até claro quando chega no capítulo 2, verso 20 de Abacuque. Tem um momento que parece que para Deus fechar aquela conversa, ele chega a dizer assim, ó, mas Adonai está em seu santo templo, toda a terra se cale diante dele. É quase como, até você, né, Abacuque? Não é? Fica quieto aí, você não sabe de nada. Não é isso? É quase como virar para ele e falar assim, até você, né, Abacuque? Todos se calem diante de mim, porque se eu tenho que tratar a questão da justiça, eu tenho que tratar com todos. Eu vou tratar com todos, né? E aí você começou a explanar essa questão pra gente, que inclusive nos ajuda. Tem muita gente que às vezes está dedicando muito tempo de oração, querendo que o Senhor mude tudo que está do lado de fora e as pessoas estão lá de fora. Mas essas orações não estão cheias de ai de mim, Senhor. Ai de mim. Eu sou esse pecador, eu que não quero sentir o que eu estou sentindo, eu que não quero desejar o que eu estou desejando, eu que não quero enxergar e ver da forma que eu estou vendo. Começa em mim, faz essa obra em mim por causa das minhas injustiças. É um grande perigo, né, Rindevan, desse nível de santidade que às vezes a gente anda nesse aspecto da religião, vai andando, aonde começa a separar aí, daqui a pouco o pecado e pecador parece que é tudo a mesma coisa, e vai se isolando, se sentindo no mais alto monte, elevado por Deus, não é verdade? Com certeza. Esse versículo 20 do capítulo 2, meio que assim, quando Deus diz, olha, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso aqui, na verdade, é aquela conclusão, né, que eu acredito que até o próprio profeta, depois de todo esse diálogo com Deus, ele também assimilou, aquela conclusão de que, não, na verdade, santo mesmo, perfeito, digno, é o Senhor. O restante, a terra, toda ela, o que tem que fazer é se calar diante dele e Aleluia, entender que ele, o Santo, aleluia, está no controle de todas as coisas. É isso. É meio que assim, olha, Abacuque, o povo de Judá não é melhor do que os babilônios. Os babilônios, eles não são piores do que o povo de Judá. Na verdade, todos eles, quando estão cometendo os seus pecados, eles estão no mesmo nível diante de mim. É isso. Então, eu estou no santo templo. Eu sim sou santo. Diante de mim, que a terra toda se cale. E eu me lembrei até de um cântico antigo, a gente cantava, cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então, são cânticos que a gente canta e às vezes a gente nem sabe de onde vieram, né? Esse cântico, por exemplo, essa passagem, é citação aqui de Abacuque, desse versículo. Então, é muito interessante quando, de repente, Deus clareia a visão de Abacuque e coloca para ele o seguinte, olha, você começou falando que eu não estava te atendendo, eu falei que ia atender, agora você já começou falando que esse povo que eu quero usar para punir ali, que não podia, porque o povo é assim, assado, e de repente Deus veio, eu estou te mostrando que os mesmos pecados que esse povo comete lá, tem um monte de gente aqui em Judá que está cometendo também. É verdade. Os mesmos erros que eles cometem lá, tem um monte de gente aqui no meio do meu povo, que se diz meu povo, que está cometendo também. Uhum. Então, baixa a bola, e a situação é a seguinte, santo aqui sou eu. A terra
É a terra. É E isso aí, aí, a partir daí, aleluias. então, aí pronto. Aí Abacuque, ali a ficha caiu, aí Aham. entra no capítulo 3. Juninho falou que a gente só tem 5 minutos. Juninho é muito. É difícil, Juninho, rapaz. Ele quebra a gente às vezes. Mas já foi, o nosso tempo já foi. É, quem é esse profeta depois desse tempo de crise, desse tempo de questionamento com Deus? E aí eu já nem quero te interromper, eu quero deixar você dizer quem é esse profeta e já gostaria de te conectar e a gente aplicar isso aí para a gente poder fechar o nosso diálogo de hoje. Cara, eu quero fechar com a coisa, a lição mais preciosa que eu aprendo com a profecia de Abacuque e que eu acredito que foi a lição mais preciosa que o próprio Abacuque também aprendeu. Depois de se mostrar um profeta em crise e questionador, né? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Deus, por que aquilo? Não, isso não pode. Não, Deus, isso não é assim. Não, a teologia que eu aprendi a seu respeito não permite que o Senhor possa agir assim. Assim não dá. Não, Deus, e não, Deus, e não, Deus. Não, não pode desse jeito, não e tal. Mas aí, por essa experiência com Deus e pela conversa assim, muito franca e direta que Deus teve com o profeta, ele encerra a sua profecia no final do capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, de maneira assim, muito específica, os versículos 17 e 18. Esse profeta que estava cheio de crise e cheio de questionamentos, ele encerra dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aí a primeira parte do versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, que faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que eu percebo é que aquele profeta questionador, aquele profeta com uma teologia formada na cabeça a respeito de Deus, depois dessa experiência, desse diálogo com Deus, ele agora se tornou um outro profeta. Ao invés de ser o profeta questionador, não pode isso, não pode aquilo, cheio de regras, até mesmo para a ação de Deus, Uhum. agora ele simplesmente é um profeta que diz assim: Deus, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor é soberano, o Senhor controla do jeito que o Senhor quiser, aconteça o que acontecer. Ainda que aconteça a melhor coisa que eu esteja esperando, ou ainda que aconteçam as piores coisas no meio do seu povo, do tipo figueira não florescer, a vide não dar fruto, Sim. nos currais não ter gado, ainda que a situação seja a mais caótica possível, ainda que tudo isso aconteça, eu decido me alegrar no Senhor. Eu decido exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza. Aconteça o que acontecer. Agora ele já não é mais aquele profeta porque isso, porque aquilo outro, assim não pode, assim não. Não. Agora isso para ele já não importa mais. Para ele agora o que ele quer é exultar em Deus, é ter alegria em Deus e manter a sua esperança em Deus, aconteça o que acontecer. Foi a maior lição que ele aprendeu e que deixa para nós hoje. Isso me faz lembrar o texto que a gente leu no nosso encontro aqui de domingo, para começar, sobre as misericórdias de Deus que estão lá em Lamentações capítulo 3, aonde o autor diz: a minha porção é o Senhor, e nele esperarei. A gente tem algumas pessoas que às vezes ouvem, né, esse período de pandemia, pessoas que às vezes ouvem as lives, participam com a gente. Eu não sei as pessoas hoje, mas talvez algumas vão acompanhar a nossa live depois. E a gente sabe quantas pessoas, né, Redevan, que elas entram em crise com o Senhor, entram em crise na espiritualidade porque elas aprenderam outras coisas a respeito desse Deus, né?
às vezes até são estimuladas, Enderman, pelas instituições a arrancarem de Deus, não se permitirem passar pelas crises, não se permitirem enfrentar essas dificuldades. Tem gente que costuma dizer assim: Deus não me fez para isso. Se Deus é Deus, Ele não vai me deixar passar por isso. E Deus continua sendo Deus, mesmo nos deixando passar por momentos muito difíceis, não é verdade? Tem dia que as coisas não estão funcionando. Tem dia que as coisas não estão dando certo. Eu ouvi Paulo Júnior, e comentei isso no domingo aqui, eu ouvi Paulo Júnior falando sobre isso. Ele falou assim: olha, sai da crise de que a semana vai ser muito fácil ou muito difícil. Você que já está no Senhor, sua semana vai ser boa, mesmo que ela seja muito difícil. A sua semana vai ser boa, mesmo que ela seja muito fácil. Ela vai ser boa se você conquistar coisas, ela vai ser boa se você perder coisas. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles esperam para além de tudo que a gente está vivendo aqui. Tudo que a gente está vivendo aqui. A gente olha para frente e aqueles que conseguem se satisfazer em Deus, eles conseguem viver cada momento desse, se permitindo ter as crises, às vezes até olhando e falando assim: eu não tenho nada para te falar, não é verdade, René? Você já passou por isso, né? Eu já passei por isso. Aqueles momentos que você ajoelha para orar e o que você sabe fazer naquela hora é chorar, pô. Você até gostaria de pegar um texto bíblico, você gostaria de falar alguma coisa para Deus, você gostaria até de expressar a sua dor, você gostaria de manifestar aquele momento que você está passando como alguém que pudesse convencer Deus de alguma coisa. E tudo que você consegue fazer naquele dia, ou naqueles dias, ou naquele período, é chorar e declarar: eu confio no Senhor, a minha porção é o Senhor, eu espero no Senhor, independente do que venha acontecer. Existem aqueles momentos que às vezes a gente vai orar e a gente ora dizendo para Deus que não está conseguindo orar. É isso aí. É a sua oração, você se coloca diante de Deus para orar e as palavras que saem da sua boca são essas: Deus, eu estou aqui porque eu não estou conseguindo orar. Eu queria te falar algumas coisas, né? Mas eu não mas eu não elas consigo, não vão sair. Eu nem sei o que dizer. Elas não vão sair. É isso. Isso para mim assim, é tremendo, sabe? Todas as vezes que eu faço alguma reflexão, alguma abordagem no livro de Abacuque, eu sempre deixo essa conclusão, esse fechamento, sabe? Tipo assim, acho que passou da hora da gente trocar os porquês, os como, de que jeito, trocar esse tipo de colocação, esse tipo de pergunta, por uma afirmação: ainda que. ainda que. É isso aí. E a partir daí, ainda que isso, ainda que aquilo outro, eu vou continuar com o Senhor. E isso não significa, eu quero deixar muito claro, isso não significa você deixar de clamar por suas necessidades e pelos seus sonhos e desejos. Eu clamo pelas minhas necessidades e peço a Deus por elas. Mas a questão é, você está ciente de que, ainda que a resposta não venha, demore a chegar, ou algumas questões nunca cheguem, ainda que seja dessa forma, continue firme no Senhor, exultando no Deus da sua salvação, porque Ele continua sendo a sua, a minha, a nossa fortaleza. Amém, amém. Vamos orar então pelas pessoas que estão aí. A gente vai estar fechando então a nossa live de hoje e o nosso programa Pense Nisso na Rádio Meixas. Redeval, eu queria deixar com você essa oração, intercedendo em favor do pessoal que tem acompanhado, que vai acompanhar esse vídeo, gente que passa pela rádio e que talvez estejam vivendo os momentos bem semelhantes ao de Abacuque e que precisam de revigorar, né, as forças. Vamos orar nessa direção. Senhor Deus, nós queremos neste momento, Pai, exaltar o Teu nome, dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, que, ó Deus, nós reconhecemos com toda certeza e convicção que só o Senhor é merecedor. Nós glorificamos o nome do Senhor por esse tempo aqui juntos, por essa
troca, ó Deus, de ideias, por essa conversa edificante, por esse momento, ó Deus, em que fomos edificados pela presença e pela direção do Senhor. O nosso pedido nesta hora é que aquele que estiver, ó Deus, ouvindo ou assistindo essa conversa, esse diálogo, ó Deus, que essa pessoa possa ser renovada, fortalecida, que a sua fé, ó Deus, seja acrescida e que ele perceba quão importante é, diante do Senhor, trocarmos os questionamentos, os porquês, os como, de que jeito, trocarmos tudo isso por uma declaração de fé e esperança, dizendo, ainda que as coisas não mudem, ainda que a resposta demore, ainda que algumas questões continuem sem solução, ainda que o momento mais esperado por mim pareça que nunca vai chegar, ainda que tudo isso caminhe assim. Todavia, nós continuaremos nos alegrando no Senhor, exultando no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. E continuaremos tendo no Senhor a nossa fortaleza, e com certeza o Senhor continuará firmando nossos passos. Essa pessoa seja assim abençoada, e renovada e fortalecida pelo teu amor e pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Levan, obrigado pelo diálogo de hoje. Eu não sei se você já tem o livro que nós vamos conversar no próximo mês. Já tem aí ou não? A gente vai ver durante o mês. Durante o mês a gente vai ver, mesmo porque eu não sabia se a gente ia conseguir assim, dar uma passada rápida por toda a profecia de Abacuque, né? Eu aguardei para ver se conseguiríamos passar por toda ela, mas eu acho que a gente conseguiu de maneira assim, bem resumida, né? Claro, conseguiu fechar. Aí a gente já vai pensar já num próximo assunto, num próximo tema dentro do Velho Testamento para o nosso próximo mês, e o mais rápido possível a gente dá um jeito de comunicar. Uau, foi poderoso, viu? Obrigado por esse diálogo, tá bom? Foi bom, né, Ana? Foi bom, Juninho? Bom, né? Foi bom, Camila? Amém. Graças a Deus. Olha, você que está com a gente na live, muito obrigado, viu? Um grande beijo para você. E você que está com a gente na radiomeixas.com, muito obrigado aí. Você segue então com as canções que vão continuar ecoando aí. Beijo no coração, Rendervan. A gente tá junto, viu? Valeu. Grande abraço, Deus abençoe. Amém, amém.